no livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, o verso de número 7. Naum, capítulo 1, verso de número 7. Eu farei a leitura, os irmãos e as irmãs acompanharão. Diz assim o profeta Naum: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu vou repetir. Diz assim o profeta Naum: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Palavra do Senhor. Muitos historiadores pensam que a história ela é efetuada por pessoas apenas, por seres humanos. Mas o que a Bíblia nos ensina é o inverso. Segundo a Bíblia, é Deus a rigor que move a história. A história, ela é teocêntrica e nunca antropocêntrica. Teocêntrica no sentido de que Deus, somente Deus, está no centro de todas as coisas e dele emana todas as coisas. E não antropocêntrica, o homem é o centro. Nós aprendemos que a história, por ser teocêntrica, o homem nada pode controlar, nenhum acontecimento, portanto, nenhum fato da história humana, ao contrário do que Deus faz. Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. É claro que isto não significa que pretendemos isentar os homens de sua responsabilidade que tomam sobre si, e em particular por suas decisões e por suas escolhas. Significa sim que, a despeito da atuação do homem, a história é obra de Deus. Por exemplo, é Ele que faz e realiza todas as coisas conforme a sua palavra nos diz, e Deus disse e tudo se fez. Nesse contexto do livro do profeta Naum, nós aprendemos ali que particularmente Deus demanda todas as coisas, em especial a sua vontade não pode ser frustrada. É um livro que foi escrito, pelo menos a data marca 750 anos antes do nascimento de Jesus. E naquele momento, tanto os babilônios como os assírios imperavam, e reinava com força, autoridade e supremacia, e controlava todas as coisas. Mas isso não quer dizer que tudo estava fora do controle de Deus, porque o que nós vemos e aprendemos na história do povo de Deus é que tudo o que acontecia, por mais que levasse sofrimento à história daquele povo, Deus estava no controle de tudo e Deus tinha controle de todas as coisas. Não fora diferente com a libertação do povo de Israel, ainda cativos no Egito. Não foi diferente quando Deus endureceu o coração de Faraó, embora enviasse e mandasse que Moisés dissesse que foi o Senhor que havia mandado. Deus está no controle de tudo. O que nós precisamos acreditar é que tudo depende das nossas ações, das nossas atitudes diante de tudo aquilo que nos acontece. As escolhas, o que eu quero, o que eu faço e muitas vezes o que eu digo que eu posso fazer. Ainda assim,
eu gostaria de lhe resguardar que a última palavra vem do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra. O que mais me fascina, tanto nesse livro do profeta Naum, é justamente o fato de que não só se narra a história, mas sobretudo se revela o seu grande mistério, e isto é, os acontecimentos da história são produzidos por Deus e sob a responsabilidade humana. Deus escreve certo, queira você ou não. As nossas escolhas é que permitem nos desviarmos do olhar de Deus. E muitas escolhas nos levam a uma má conduta, a um comportamento errado, à desobediência, fruto de um sentimento pessoal e particular, porque Deus nos deu a liberdade de fazermos escolha. Aquilo que queremos vestir, aquilo que queremos comer e muitas vezes aquilo que queremos fazer da nossa vida. Deus não arrebenta o coração. Naum profetiza a queda de Nínive, aquela mesma cidade que o profeta Jonas havia se recusado, mas Deus, como tem a última palavra, e a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, mostra ao mesmo tempo que Deus tem compaixão. Todo mundo conhecia e havia sofrido naquele contexto a tirania cruel, principalmente do poder dos babilônios, dos assírios. Quantas pessoas foram perseguidas do povo de Deus, maltratadas, injustiçadas, sacrificadas a fio de espada. Mas ainda assim nós temos por certo que Jeová, o Deus libertador, é o Deus da história, é o Deus que julga e que nenhum do seu juízo pode ser frustrado, jamais, porque Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. O nome Naum, o profeta, tem sobre os seus ombros a responsabilidade de ser visto como a consolação. O significado de Naum é consolação. E apenas 3 capítulos de um livro onde nós o colocamos como profeta menor, não porque é menor na sua profecia diante de tantos profetas, mas por conta do escrito. São apenas 3 capítulos, e o capítulo 1 tem 15 versículos, e ele está dividido assim, sob a necessidade de olhar e vermos o juízo de Deus decretado para aquele povo, que a gente pode trazer para o nosso contexto decretado para a nossa vida. Deus, Ele é soberano. Capítulo 1, verso 1 a 6. Deus é o protetor. Capítulo 1, versículo 7. Deus, Ele é guerreiro. Capítulo 1, do verso 8 ao 12. Deus é disciplinador. Capítulo 1, verso 13 a 15. O verso 7 está isolado. Apenas um versículo pequeno que diz que o nosso Deus, Ele é protetor. Nosso Deus é a nossa consolação. O nosso Deus é fortaleza. O nosso Deus, Ele é refúgio. Ele é socorro bem presente em meio a todas as tribulações, como disse o salmista. Isso significa dizer, ainda que Deus permita que as coisas aconteçam, Ele tem o controle de tudo e Ele é o nosso protetor. Deus é quem protege o seu povo. E Naum, profeta Naum, abre um parêntese de consolação para os israelitas, com promessas de descanso e também de socorro em meio a toda aquela opressão que eles estavam passando. Significa dizer, como diz a Bíblia, queridos, o choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer, o Senhor renova as suas misericórdias. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos
consumidos. O nosso Deus é um Deus de consolação. Mais do que qualquer que seja o teu sentimento em relação ao momento de dor, de sofrimento, de opressão ou qualquer causa que lhe tenha tirado ou esteja roubando a tua paz, eu gostaria de dizer para vocês: os que confiam em Deus gozam de segurança, gozam de paz, de refúgio, de tranquilidade, porque sabe o Deus em quem acredita, sabe o Deus em quem tem colocado a sua confiança. Confiança e esperança aqui são palavras únicas para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que esperam em Deus e para aqueles que colocam as suas vidas diante de Deus. E era isso que o profeta Naum queria trazer para a história daquele povo que estava sendo perseguido, maltratado, oprimido. Apesar disso tudo, o profeta se levanta, mesmo sabendo que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, e diz que Deus é protetor, Deus é refúgio no meio de tanta angústia, Deus é a nossa proteção diante de toda e qualquer tribulação. O Senhor é bom. Ao libertar Judá dos assírios, Deus demonstrará mais uma vez a sua bondade para com o seu povo. E ainda assim aprendemos: os que confiam no Senhor precisam se colocar diante dele como um povo que teme, como um povo que ouve a sua voz, como um povo que reconhece a direção divina e precisa observar e precisa conhecer os seus estatutos, respeitar a vontade de Deus e fazer cumprir tudo aquilo que Deus ordenará. O nosso desafio é olhar diante desse contexto e saber que, apesar de todas as lutas que passamos ou viemos ou em qualquer situação a passar, que Deus é Senhor e que Ele está no controle e que nada muda a história para aqueles que Deus tem a sua mão poderosa direcionada para nos abençoar e para fazer cumprir aquilo que Ele quer. Assim como esse povo, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Senhor que nos protege. O nosso Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, que nada será diferente daquilo que Ele havia projetado, planejado para você e para a minha vida. Como disse o profeta Naum, o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia. Desafio você que está passando por qualquer dor, qualquer angústia, qualquer sofrimento, a fazer essa leitura e olhar para ela e entender que Deus é bom. Apesar da sua angústia, Deus conhece o teu coração. E o nosso desafio é esse: é olhar para todos os problemas e reconhecer que Deus, Ele é o nosso protetor, que Deus estará conosco todos os dias, que Deus nos ajudará, que Deus nos abençoará, que Deus erguerá a sua mão e fortalecerá a cada um de nós e nos mostrará que Ele é o Senhor da história. Deus pode mudar a tua história, Deus mudará a tua história, Deus fará com que a tua história de vida seja diferente daqueles que estão vivendo profundamente a opressão. Se hoje você confessares que Deus, somente Deus, é Senhor da tua vida, é isso que Deus quer de nós, que o confessemos com os nossos lábios e com o nosso coração possamos crer que Ele é Senhor da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.